Olá pessoal, Ivan e FJ Tubes, para mais um vídeo aqui da nossa série de fontes simétricas. Hoje eu vou falar aqui sobre o primeiro item aqui das fontes simétricas, que seria os transformadores. Então eu separei aqui alguns transformadores que eu tenho aqui de alguns projetos e para fazer alguns comentários aqui para vocês, tá? E ressaltando que eu vou fazer comentários aqui práticos, porque a teoria sobre transformadores ela envolve muitas questões bastante complexas e conforme eu ressaltei no início dessa série, eu vou repassar aqui um conteúdo prático, tá? Mais da questão aqui da prática do meu dia a dia. Então, primeiro eu vou falar sobre o primário do transformador, depois o secundário, e algumas questões, né? E depois sobre a questão da potência dos transformadores, tá certo? Quanto ao primário, uma questão inicial que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: eu sempre mando fazer os transformadores com 220, 127 e 0, tá certo? Então aí vai muito do fabricante, eles muitas vezes fabricam com 3 fios, né, igual tá aqui, ó, 220, 127 e 0. Se você quiser ligar o 127, você liga aqui o 0 e o 127. E alguns fabricantes fazem como esse aqui, ó, 4 fios. Tá vendo que você tem que fazer uma combinação dos 4 fios para poder ligar ou 127 ou 220, tá certo? Esse esquema de ligação, geralmente quem faz o transformador já indica como que é feito. Então, por exemplo, eu tenho aqui um trafozinho menor, tá certo? Olha aqui, ó, 0, 127, 220, 3 fios, tá vendo? Aqui é um trafo que eu mandei fazer pro amplificador H2B de fone, 3 fios também, tá vendo? Aqui é o marrom e o preto 127, o marrom e o verde seria o 220. E quando ele é toroidal, igual esse aqui, ó, geralmente ele vem indicado, tá vendo aqui o primário, a primeira linha aqui, ó, o primário, preto 0, PT igual a preto, né? AZ azul 127, então você liga o preto com o azul, dá o 127, ou o preto com o vermelho dá o 220. Sempre lembrando que você vai ter que ter sempre, igual tá ligado aqui, ó, 2 fios ligados para poder ligar na energia, porque na rede brasileira geralmente você liga aqui, ó, o primário é o que vai na tomada, tá certo? Em geral você liga 2 fios, 99% das vezes, porque a nossa rede aqui, praticamente a gente não utiliza terra, né? Para essas aplicações normais aqui, né? Mas tem muitas instalações que tem fio terra, que seria o terceiro fio, mas geralmente a gente só utiliza 2 fios, tá certo? Então isso seria com relação aos primários. E uma outra questão para finalizar aqui quanto ao primário, geralmente é aqui no primário que você interrompe um desses fios, vamos pegar aqui ou o marrom, aqui no caso, ou o preto, você faz uma interrupção aqui de um desses fios e coloca o fusível aqui, tá certo? O fusível de proteção da entrada de rede, tá bom?
Aí a questão desses cálculos e tudo eu não vou tratar aqui, mas tem toda aí pelo YouTube, tem instruções de como faz o cálculo desses fusíveis e tudo, tá certo? Então acho que quanto ao primário é essa questão, tá certo? Geralmente ele já vem calculado de acordo com a potência do transformador, que a gente vai falar em sequência. Agora eu vou virar aqui os trafos e vamos fazer alguns comentários sobre os secundários. Pessoal, eu já virei aqui os transformadores. Aqui eu tenho um lado secundário. Então é o seguinte, geralmente para as fontes simétricas a gente utiliza o secundário de três fios, tá? Eu digo geralmente porque pode ter um secundário igual esse trafo aqui, ó, que é a 50 mais 50, que aqui são 4 fios. Mas geralmente é assim, ó, igual esse aqui, ó, saída 24, 0, 24, né? Que significa o quê? Aqui é 24, 0 e 24 volts. E uma questão interessante, pessoal, vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Esse aqui é vermelho, preto, vermelho, 32, 0, 32, 10 amperes. Vamos falar da potência depois aí. Vamos pegar um outro exemplo aqui, um miudinho aqui, 15,015, 500 miliamperes. Esse aqui eu uso para fazer teste ali com o pré da H2B. Aqui, ó, no toroidal, secundário 1 aqui, a segunda linha, ó, amarelo 25, preto 0, amarelo 25. Então é 25, 0, 25. Uma questão importante, pessoal, de comentar aqui é o seguinte. Essa tensão que está aqui, vamos aqui, esse aqui está mais visível. O 32,032, essa tensão aqui, como é o secundário do transformador, ela é tensão AC, tá certo? Tensão corrente alternada. Essa tensão é a tensão que, pegando aqui, ó, um exemplo aqui, ó, o amarelo, preto e amarelo, ó, vamos seguir ele aqui, a gente vai comentar isso depois. Ele vem ligado na placa, que a gente vai comentar em outros vídeos, no lugar aonde você liga o AC, tá certo? Uma questão importante é que essa não é a alimentação do amplificador, tá certo? Porque essa tensão aqui, por exemplo, esse trafo aqui eu mandei fazer para ligar H2B. Esse 32 aqui, depois de retificado, ele aumenta aproximadamente, e você tem que multiplicar isso aqui por 1,4, tá certo? Aí você tem a tensão em corrente contínua, que é a tensão de alimentação do amplificador. Então tem que tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Porque, por exemplo, esse trafo grandão aqui, ó, eu vou até contar uma história para que vocês guardem isso e não cometam esse erro. Esse trafo aqui, eu comprei esse trafo tem mais ou menos, eu acho que tem mais de 10 anos que eu comprei esse trafo aqui, viu? Quando eu comecei a mexer com amplificadores, eu acho que eu comprei um amplificador, não sei se no Mercado Livre ou em outro lugar, e eu vi na especificação dele que a alimentação dele seria de 50 volts e que precisaria de comprar, né, de alimentar o amplificador com 50 volts. Então eu, afoito que fui, já fui e comprei, né, o transformador de 50 volts. Acontece que depois, com o tempo, é que eu fui perceber que depois que você liga esse transformador aqui numa fonte, você tem que multiplicar essa tensão AC aqui por 1,4, e isso aqui dá mais ou menos quase eu acho que 70 volts, tem que multiplicar aí 1,4 vezes 50.
Então, inocente que fui, achando que estava comprando um trafo que eu poderia alimentar o amplificador, né, com esse trafo. E na verdade, depois que passa da fonte, né, que é ali a placa de fonte, você pega a tensão AC, que é essa que está aqui, né, saindo do trafo no secundário, você tem que multiplicar ela por 1,4, que aí é a tensão que você vai ter na saída lá da fonte para poder alimentar o amplificador. Então tem muita gente que compra o trafo com o secundário na tensão de alimentação do amplificador. Está completamente errado, né? E você tem que comprar o trafo, o secundário do trafo ele vai ser sempre menor do que a tensão de alimentação do amplificador, correto? Então, por exemplo, esse trafo aqui, ó, que é 25025, ele vai dar aproximadamente aqui uns 34, 30 e poucos volts, né? De corrente contínua. Então, ele não é para amplificador que é alimentado com 25 volts, e sim para 30 e poucos volts, porque depois que retifica, a tensão aumenta. Então, a tensão alternada que você tem no secundário do seu amplificador, do seu transformador, não é a tensão de alimentação do amplificador, tá bom, pessoal? Então vocês têm que prestar atenção nisso. Eu estou aqui com esse trafo desde então parado, devo fazer um projeto aqui de fonte com ele, porque eu teria que ter um amplificador aí com alimentação de uns 70 volts para usar esse trafo aqui, mais ou menos, e que aí eu nem tenho um amplificador aqui com essa alimentação para usar esse trafo. Tá certo? Então foi uma manota que eu dei aí e ficou isso de lição aqui, tem uns 10 anos aí quando eu comecei a mexer com amplificador. E finalmente, uma outra questão que eu queria comentar sobre o secundário do transformador é o seguinte. Aqui, ó, esse exemplo aqui. Eu tenho nesse trafo aqui o vermelho, preto, vermelho é de 15 volts, tá? AC, que é para o amplificador de fone do H2B, e eu mando colocar um auxiliar também de 12012, que é o amarelo, branco, amarelo aqui, que é o que a gente chama de secundário auxiliar. Para que serve essa 12012? É porque geralmente a gente pode utilizar, por exemplo, igual está sendo utilizado aqui, para alimentar a placa do pré ali, 12012. Então tem algumas placas auxiliares que você utiliza na montagem de gabinetes, que às vezes isso equivaleria, esse auxiliar aqui, a esse trafozinho pequeno aqui, esse aqui é de 15015, né? Equivaleria a um transformador de 12012, esse auxiliar aqui. Então, alguns trafos, quando vocês mandarem fazer trafo, secundário do trafo, é bom incluir esse auxiliar, tá? Olha esse aqui, por exemplo, 32032, né? 10 amperes, que é a amperagem mais alta, para alimentar a placa de fonte, e eu mandei colocar um auxiliar, né, amarelo, branco, amarelo, de 12012, aí com amperagem mais baixa, 1 ampere, que é para poder alimentar uma placa auxiliar. Isso no mesmo trafo, tá vendo? Ele tem um amarelo, branco, amarelo, e o vermelho, preto, vermelho. Então aqui no secundário você tem dois, como se você tivesse aqui dois secundários, né? Um para alimentar a placa da fonte dos amplificadores e outro para alimentar um circuito auxiliar. Eu sempre mando fazer esses auxiliares, viu, pessoal? Esse aqui no caso não tem auxiliar, tá vendo? Ele é só os 24024. Esse aqui já é mais antigo. Antigamente eu não mandava fazer os auxiliares, eu só mandava fazer
o trafo com a tensão para alimentar as placas do amplificador, tá certo? Então, aqui no toroidal, por exemplo, esse aqui tem 2 secundários e um auxiliar. Ele tem um secundário 25025, ele tem um outro secundário que é 12 volts, né, 12 e 0, né, que é o SEC 2 aqui, ó, é verde e verde, são 2 verdes, né? E tem um auxiliar, que é verde, preto, verde, que é o 12 volts, que é o auxiliar. Esse aqui no toroidal. Aqui o toroidal é diferente que o primário. Em toroidal que fica de um lado o primário e do outro lado o secundário. Mas, por exemplo, esse que é pequeno aqui, ó, o secundário, que é esse aqui, e eles estão juntos, primário e secundário, tá vendo? E esse aqui ainda tem um detalhe interessante, que ele tem 0,15 separado aqui no secundário, e o primário dele é separado também, ó, 0,115. É diferente a fabricação disso, esse é importado para estar aqui para teste. Tá bom, pessoal? Então, em seguida, vamos falar um pouco sobre a potência dos transformadores, que é isso aqui, ó. É isso aqui, ó, 100 VA, que equivale a 100 watts, né? Que é a mesma coisa se falar 100 VA igual a 100 watts, é a mesma coisa, tá bom? Esse aqui, por exemplo, 320 watts, vou falar para vocês por quê. E esse aqui já vem 1 watts, ó, 320 watts, tá vendo? Vou falar na sequência sobre a potência dos transformadores. Pessoal, uma primeira questão quanto à potência é o seguinte, aqui, ó, a gente tem o seguinte, a potência é igual a tensão vezes a corrente, tá certo? A tensão, ela é em volts e a corrente é medida em amperes, tá certo? Por isso que a potência, ela é em VA, tá certo? Isso que aqui nesse trafo aqui, ó, tá escrito aqui, ó, 100 VA, ou seja, a potência desse transformador aqui é de 100 watts, porque a potência, ela é medida em watts. Então, como a potência é medida em watts, tem muitos fabricantes que colocam a potência do transformador em VA, igual esse aqui, ó, 100 VA, ou seja, 100 watts. Por quê? Porque potência em watts, tensão vezes a corrente, ela é dada em volts vezes amperes, né? Que são as unidades de tensão e corrente, respectivamente. Então, 100 VA ou 100 watts é a mesma coisa, tá? Olha só, 320 watts. Poderia estar escrito aqui 320 VA, tá certo? Então, seria a potência do trafo, tá certo? Tem muitos trafos, deixa eu ver se esse aqui está escrito em... Esse aqui não está escrito. Ah, não, está escrito aqui, ó, 30 VA, tá vendo? Ou seja, 30 watts. Então, tem fabricante que põe a potência em VA e tem fabricante que põe a potência em watts, igual esse aqui. E tem fabricante que não põe a potência com nada aqui, igual esse aqui, ó. Porque geralmente os fabricantes, o que eles fazem? Eles dividem, igual esse aqui, ó. O que eles fazem? Aqui é 32,032, 10 amperes. Só que esses 10 amperes, ele está dividido aqui de 5 para cada lado, tá certo? Então, num lado, 32 até o
o zero aqui, são 5 amperes. E do outro lado, do 0 até o 32, são mais 5 amperes, o que dá o total de 10 amperes. Que, no caso aqui, 10 vezes 32 dá os 320 watts, que é a potência total desse transformador aqui, tá certo? Ele, no caso, ele tem 320 VA, ou seja, 32 volts vezes 10 amperes, 320 VA, ou 320 watts, tá certo? Então essa é a potência. Então, para finalizar aqui essa série de transformadores, eu queria deixar registrado uma coisa para vocês não esquecerem. A energia do amplificador, ela vem do trafo. Isso quer dizer o seguinte: você pode ter um amplificador de 1000 watts, mas se você tiver um trafo de 320 watts, você, na verdade, não vai ter nem esses 320 watts aqui. Por quê? Porque o transformador, quando você liga ele no sistema, você tem uma perda. Ele não vai conseguir fornecer esses 320 watts aqui, porque tem perda no sistema. Eu considero, viu, pessoal, eu sou muito conservador, eu considero sempre 50% só de energia que o transformador vai fornecer. Ou seja, eu considero sempre assim: se o trafo igual aquele ali é de 320 watts, eu posso ligar ele num amp de até 160 aqui no caso, né? 160 watts, que é a metade de 320. Que isso aqui é 50% do trafo. Por que eu considero? A conta certa aqui, que o pessoal geralmente utiliza, é entre 65% e 70%. Eu sou muito conservador, utilizo 50%. Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho um amplificador de 160 watts, que ele me fornece 160 watts, o projetista dele me diz: olha, o meu amplificador ele pode funcionar até 160 watts, seja na impedância que for, até na impedância menor que ele funcionar. Ele só chega a 160 watts. Automaticamente eu multiplico 160 por 2 e aí mando fazer o trafo nessa potência, multiplicada por 2. Então 160 vezes 2, eu mandaria fazer um trafo de 320. Por quê? Eu estou considerando que o trafo vai ter uma perda de 50%. Com esse cálculo super estimado aqui, eu diria super conservador, eu nunca tenho problema de queda de tensão ali, ó, na fonte, quando eu estou tocando música, principalmente músicas que tem muitos graves e muitas variações. As minhas fontes, elas nunca diminuem muito a tensão. Por quê? Porque eu sempre utilizo trafos superdimensionados, tá certo? Geralmente as pessoas utilizam de 65% a 70%. Eu 60% a 75%, eu acho, né? Eu utilizo sempre 50%. Porque, pessoal, a energia do amplificador, você tem que ter o trafo para fornecer essa energia. Se você tiver um amplificador que ele é de 1000 watts, mas você tem um trafo igual esse trafo aqui, de 320 watts, que ele vai ter uma perda, e vamos supor que ele te dê no máximo aqui, vamos supor que ele te desse aqui, sei lá, 200 watts, né, que é um cálculo aí
menos conservador. Se esse trafo aqui te fornecesse 200 watts de potência, mesmo seu amplificador sendo de 1000 watts, você não conseguiria os 1000 watts. Você está limitado à potência do trafo. Então tenham isso sempre em mente. Isso aqui é o componente que fornece a energia para o seu amplificador. Então não adianta ter um amplificador de 1000 watts se você não tem, no meu caso, no meu cálculo, se eu tivesse um amplificador de 1000 watts, eu teria que ter um transformador de 2000 watts, né? Que seria, eu estaria considerando que ele só forneceria 50% da energia, então um trafo de 2000 watts forneceria 50% de 2000, 1000 watts, então ele alimentaria tranquilamente um amplificador de 1000 watts. Então, pessoal, tenham sempre isso em mente aqui, ó, para finalizar aqui esse vídeo sobre transformadores. A energia do amplificador vem do trafo, tá certo? Então, nunca errem no dimensionamento de potência do trafo. Eu utilizo isso aqui, ó, 50%. Um trafo de 320 watts, para mim, serviria para ligar num amplificador de até 160 watts. Ou seja, 50% do trafo. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. É isso aí que eu queria falar sobre transformadores, questão da potência, que é a mais importante aí. No próximo vídeo a gente vai falar sobre aquilo ali, ó, as placas das fontes simétricas, que é o que vem em seguida aos transformadores. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.